meninas, tudo bem com vocês? Vamos então falar sobre essas provas que aconteceram neste final de semana. Vamos detalhar sobre essas abençoadas redações, sobre esses temas que foram cobrados. Primeiro vamos falar de TJ Maranhão. O tema da redação foi mais desafiador, inclusive a banca Instituto Consuplan é uma banca que exige mais da capacidade interpretativa do candidato do que a IDECAM, por exemplo, tá? Apesar da IDECAM, eu vou detalhar um pouco aí com relação à banca, porque é uma banca um pouco mais maldosa. É uma banca que coloca também ali textos motivadores, coletâneas bem curtas, ela geralmente não ajuda muito na interpretação, mas o comando da prova discursiva é bem tranquilo de entender o que ela quer. Diferente do Instituto Consuplan, muitas vezes vocês precisam se atentar aos recortes para não desenvolverem uma redação tangenciando a temática. O que é tangenciar? Vocês falam sobre o assunto, que a gente chama de núcleo, mas não se atentam ao recorte, ou seja, o que a banca quer saber sobre aquele assunto. Qual foi a forma que ela delimitou a discussão, que ela afunilou a discussão sobre o assunto? É geralmente aí que vocês escorregam. O tema foi um tema um pouco mais complexo para fundamentar, mas não tão difícil de falar sobre, de argumentar, de desenvolver, tá? E a gente vai falar sobre isso. Vou apresentar algumas fundamentações que davam para vocês apresentarem, tá? Fundamentações que eu tenho, inclusive, no meu material, Guia de Atualidades. Por isso que é importante, vocês que têm esse material, separar, já fica separado no início eixos temáticos e o que pode ser citado em cada eixo temático. Mas é importante que vocês tenham um espaço para vocês anotarem, sabe? Dividir bem esses repertórios e anotar ali no cantinho alguns repertórios que a gente chama de coringas, que dão para vocês utilizarem praticamente todos os temas cobrados, porque quando são temas assim bem fora do que a gente estava esperando, a gente tem alguns repertórios coringas que é só a gente conseguir relacionar bem com o argumento ou relacionar com o núcleo, não necessariamente com o recorte, porque o recorte que é o mais difícil da gente saber o que a banca vai querer, não dá para adivinhar, mas os assuntos geralmente sempre tem na plataforma para vocês treinarem sobre vários assuntos, porque hoje são mais de 500 temas que eu tenho hoje lá disponíveis para vocês, então dificilmente o assunto não vai ter, mas lógico que o recorte é praticamente que acertar na loteria, né, galera? Mas aí vocês conseguem com esses repertórios coringas relacionar com o argumento, com o ponto de vista de vocês, ou com o núcleo que já é válido também. O que manda, galera, nem sempre não, eu vou falar que em sua totalidade não é necessariamente o repertório, é como você relaciona ele. A gente chama de repertório produtivo. Como que esse repertório ele vai servir para a sua redação? O quanto você faz um uso produtivo daquele repertório, porque não é simplesmente jogar lá uma frase de um pensador, o argumento de uma autoridade, um filme, uma série. Para que esse repertório ele seja produtivo, a gente precisa relacionar ele com o tema. Eu vou trazer alguns aqui para vocês entenderem como encaixar, tá? E PP Ceará, a nossa amada IDECAM, uma banca aí que é bem maldosa, eu quero conversar com vocês sobre isso, tá? Sobre esse tema, porque se tratando de uma banca um pouco maldosa, eu vou falar com vocês qual seria a minha linha de raciocínio ao desenvolver a redação sobre o tema cobrado domingo, tá? Para essa prova. Muitos reclamando aí da extensão da prova da IDECAM. Galera, sempre que vocês forem se preparar para um concurso, é importante vocês treinarem baseados no perfil da banca. Então, ao fazer exercícios, ao fazerem simulados, é importante que vocês avaliem. Quando são cursinhos, tá, gente? Eu não vou falar todos os cursinhos, porque infelizmente tem muitos que estão ali só para ganhar dinheiro mesmo, não se importam com o resultado que eles estão trazendo, ou seja, com a aprovação, com a nomeação do aluno. Eles estão preocupados com quantidade. Mas os cursinhos mais sérios, eles focam no perfil da banca. Então, a IDECAM, a gente sabe que um dos perfis dela, questões extensas. Tinha questões na prova da PP Ceará com extensão de mais de uma página a questão. E o que eu falei com vocês lá na nossa aula de revisão? Não percam tempo com essas questões. Vamos fazer as mais confortáveis primeiro, as que vocês têm
mais facilidade, a gente sabe que cada aluno tem uma facilidade maior com uma determinada disciplina, então vamos elaborar essas questões primeiro, vamos deixar as mais extensas para o final, porque toma muito nosso tempo e vai prejudicar a redação. Então vamos organizar. Então eu conversei com os meninos como se organizarem para fazer essa prova, gente, porque é muito importante. Estratégia é tudo para nossa vida. Tudo que a gente for fazer nessa vida, a gente precisa ter estratégia, a gente precisa ter um planejamento. Então eu conversei com os meninos sobre isso. E conversei também com eles com relação à prova de língua portuguesa, a banca cobrar geralmente uma questão, pelo menos, que engloba língua portuguesa, morfologia ou sintaxe, atrelada ao raciocínio lógico. É um tipo de prova, é um tipo de questão que avalia realmente o conhecimento do candidato acerca de língua portuguesa? Não acho, não acho. Tá? Não gosto desse tipo de questão, não acho que avalia conhecimento, são questões realmente para vocês errarem, tá? Mas é o perfil da banca, então vocês já têm que se preparar. Então muitas pessoas mandando mensagem para mim lá no direct do domingo, professora, que questão foi essa? Não existe. Ela já tem feito isso há bastante tempo, galera, então tem que pegar, imprimir provas anteriores para vocês não se assustarem, porque se assustar, você ser surpreendido de forma negativa atrapalha você entregar o seu real conhecimento. Você fica nervoso, ansioso, e aí você não entrega o real conhecimento que você tinha, que você absorveu durante a preparação, e a redação fica muito aquém do que você realmente tinha para entregar. E não só a redação, como a prova objetiva também, tá? Então vamos lá, ao que interessa. Deixa eu só voltar aqui o slide. Então, o nosso pós-prova é TJMA e PP Ceará, tá? Então, aqui, deixa eu só pegar uma canetinha. Deixa eu só ver se não tá cortando aí para vocês. Não, tá ok, né? Então, aqui, gente, essa foi a frase temática, tá? Ética na livre expressão e liberdade de imprensa. E o que eu falei para vocês? Observarem bem qual é o assunto, tá? Então, qual é o assunto da redação? O assunto mesmo da redação é sobre ética. Ah, mas o assunto, professor, então não era sobre liberdade de imprensa, sobre liberdade de expressão, não. Aqui a gente tem um recorte, tá? O assunto é sobre ética. E aqui, o que a gente precisa se atentar? A gente tem também uma conjunção e, que transmite a ideia de edição. Então, eu não posso desmembrar esses assuntos, tá? Eu não posso, por exemplo, falar a ética na livre expressão no D1 e falar acerca de liberdade de imprensa no D2. Eu não posso fazer isso aqui, tá? Eu tenho que relacionar os assuntos. Então, qual é a relação? Então, a banca, ela quer saber a ética, que você fale, que você aborde acerca da importância, da necessidade. Aqui não deixou bem o recorte acerca do tipo de discussão sobre o assunto, mas ela quer que você fale sobre a ética na livre expressão e a liberdade de imprensa. Então, trabalhar essa liberdade de imprensa e a livre expressão como uma atitude ética, tá? Então, aqui no caso dessa prova, tá, gente, eu teria um pouco de dificuldade, tá? Eu tô falando aqui em relação ao meu conhecimento. Tem assuntos que são mais confortáveis para vocês do que é para mim, tem assuntos que serão mais confortáveis para mim do que para vocês. Eu gosto de assuntos mais relacionados à segurança pública, como eu trabalho muito com policiais penais, militares, civis, federais, é o tipo de assunto que eu domino mais, tá? Então, o que eu falaria aqui para eu desenvolver bem esse texto? Aqui é o projeto de texto. O que é o projeto de texto? É você chegar lá no dia da sua prova, tá? E aí você vai chegar lá na prova, vai pegar a proposta de redação e vai sair anotando todas as informações que você tiver na sua mente sobre o assunto. Ah, tem alguma coisa da Constituição que fala acerca do assunto, ou liberdade de expressão, ou fala acerca da imprensa, liberdade de imprensa, fala sobre ética, e aí eu vou fazendo isso, tá? Eu vou fazendo as anotações. A primeira coisa que eu penso é a Constituição Federal, tá, gente? Porque é mais fácil. Como eu falei com vocês, eu tenho mais facilidade com leis, tá? Área de segurança pública, leis, então eu sempre vou pensar em lei no primeiro momento,
ok? E aí você não, eu gosto muito de séries, eu assisto muitas séries no meu dia a dia, então eu vou pensar numa série que aborda acerca da ética, em algum momento que teve uma atitude ética ou não ética de um profissional da área do jornalismo. Eu gosto muito de música, eu prefiro argumento de autoridade, eu estudo muito para FCC, então eu tenho bastante facilidade em lembrar frases de autoridade, filósofo. Então cada um tem a sua particularidade. A banca Instituto Consulplan, ela não exige uma abordagem específica, como a FCC, por exemplo. No caso da FCC, a gente só vai para a linha de raciocínio filosófica ou sociológica, tá? Fora isso, a gente já não pensa tanto. Não posso citar? Pode, mas a banca valoriza mais outros tipos de repertório, tá? Então aqui, eu iniciaria dando o conceito de ética, tá? Que é a fundamentação que eu apresentaria na introdução. Aqui eu fui anotando as informações que eu lembrei sobre o assunto, tá, gente? Informações, como eu falei com vocês, que eu tenho no guia de atualidades. Vou deixar o link aqui para vocês sobre o guia de atualidades, que agora, além das fundamentações, também tem 28 modelos de redações prontas, tá? Que eu adicionei para vocês verem ali na prática como utilizar alguns repertórios, ok? E aqui eu falaria na introdução. Aí eu lembrei de algumas informações aqui que eu vou mostrar para vocês, e aí eu escolheria de acordo com o argumento que eu iria abordar. Então, eu seguiria essa linha de raciocínio aqui, ó, que não pode violar a dignidade da pessoa humana, tá? Então, o jornalismo, igual aqui, ó, a liberdade de imprensa. Opa! Aqui. Então, a livre expressão tem sim, eles têm a liberdade de expressão, eles têm a liberdade de imprensa, só que precisa ser feito de forma ética, tá? Então, a minha argumentação se basearia aqui, ó. Tem o direito à vida privada, o direito à honra, à imagem, entre outros direitos das pessoas. Há, portanto, um limite na ação de se expressar. Então, o jornalista, a imprensa tem a liberdade, tá? E eu poderia trazer aqui, ó, a liberdade de informação jornalística, que está na Constituição Federal, inclusive é um dos rolos de direitos fundamentais, tá? Está no artigo 5º. Então, eu usaria isso para justificar, para embasar, mas há um limite, tá? Então, o limite da liberdade de expressão é desde que não fira a vida privada, a honra, a imagem, entre outros, o tipo também de informação que se dá, tá? Que é importante a gente se atentar à qualidade da informação, à veracidade da informação. Então, eu abordaria nessa questão aí também como algo ético, tá? Então, aqui eu falaria, né, que eu coloquei a liberdade de imprensa garante que os jornalistas possam investigar e publicar informações, possibilitando acesso à informação ao povo, que está no artigo 5º, tá? E aí eu falaria e fazia essa contrapartida de que a liberdade de expressão, ela é um direito, porém, ela tem o seu limite, que precisa ser respeitado, tá? E aqui a informação que eu falei com vocês, do artigo 5º, que é a liberdade de informação jornalística, que é expressa também no artigo 5º e é um dos rolos de direitos fundamentais. A liberdade de expressão serve para dar condições para que o povo possa manifestar suas ideias, sendo vedado o anonimato. Então, o anonimato, gente, ele é vedado tanto aqui, ó, na liberdade de informação jornalística, quanto com relação à liberdade de expressão, tá? A livre expressão, perfeito? Então, aí a gente também tem uma relação desses dois assuntos, que é o que eu faria. Agora, tem algumas fundamentações que a gente usa geralmente, que eu tenho lá no meu material, que sempre quando for falar de ética, a gente pode utilizar esses repertórios, tá? Então, assim, como eu falei com vocês no início da aula, esse tipo de fundamentação ajuda a gente quando a gente, entre aspas, é pego de surpresa acerca do recorte temático. Então, aqui, ó, uma das principais questões relacionadas à liberdade é a sua relação com a ética. Então, a liberdade, o principal da gente conseguir manter o nosso direito, manter a nossa liberdade mesmo de se expressar, é desde que a gente faça isso com ética, né? Então, é uma das formas que eu também abordaria ali nos parágrafos.
Lógico que você não vai usar podemos, tá, gente? Primeira pessoa no texto, isso aqui é só um projeto de texto, são informações que ali eu vou anotando e depois eu vou ajustando na hora de montar os parágrafos, porque você sabe que os parágrafos, eles são montados ali, tem uma ordem, né? O texto dissertativo, argumentativo, cada hora a gente tem uma informação ali para colocar, e aí eu vou pegando do projeto de texto conforme eu vou escrevendo. Eu faço assim, tá? Para mim é muito mais fácil. Tudo que eu vou fazer na vida eu preciso de um projeto, senão eu não consigo realizar, tá? Então eu escrevo de forma bem mais rápida. E aqui eu traria também, poderia ter essa opção, tá? De trazer Immanuel Kant. Aqui também Jean-Paul Sartre, tá? Que defendia que somos totalmente livres para escolher nossas ações, mas que essa liberdade vem acompanhada de responsabilidade. Então, falar acerca da responsabilidade jornalística, da responsabilidade de imprensa, dá para embasar também aqui, tá? Dá para usar. E a liberdade é um tema central da filosofia. Aqui é algo bem subjetivo que dá para vocês desenvolverem, que a liberdade é um tema central da filosofia, sendo discutida desde a antiguidade pelos filósofos gregos, como Platão e Aristóteles, tá? E aí são informações que vocês podem usar sempre que o tema for acerca de ética, sempre que for acerca de liberdade. E aí vocês têm isso organizado, anotado, fica mais fácil também de vocês lembrar, porque a nossa mente, gente, são caixinhas que a gente vai abrindo e vai verificando o que a gente precisa utilizar de acordo com o assunto. Então, se você sabe onde você anotou, você vai lembrar o caderno, é bom colorir, colocar em cores diferentes, isso ajuda. Perfeito? Não era um tema difícil, como vocês podem ver, a maioria vai se afundar nisso aqui, ó, falar sobre ética na liberdade de expressão de forma isolada da liberdade de imprensa. Eu sei que muita gente vai fazer isso aqui. Ah, quer dizer que eu fugi do tema? Não, chama tangenciamento, tá? E aí você vai ter uma penalização, sim, com relação à abordagem. Galera, muita gente, mas muita gente mesmo, nessa última prova que eu trabalhei na fase de recurso, tiveram uma nota muito ruim por conta de atendimento à norma culta. Como eu falei com vocês, é uma banca muito exigente nesse quesito, tá? O desconto é muito alto e muitas vezes os alunos zeram, tá? Os quesitos. Então, tomar bastante cuidado. Por isso que é importante a correção, tá, gente? Para vocês saberem onde vocês estão errando e ajustar. E aqui, Polícia Penal do Ceará. Vamos lá falar um pouquinho sobre essa banca, para vocês entenderem. Lá tinha no comando da questão, eu não recebi o caderno de prova, tá, gente? Porque vocês não puderam sair com o caderno de prova. Então, as informações que eu vou passar aqui para vocês acerca do tema são as informações que eu recebi dos meus alunos. Então, caso tenha alguma coisa diferente aqui, por favor, deixe para mim nos comentários, que aí eu faço ali as ressalvas, caso necessário, tá? Então, ali a gente tinha uma figura, como eu já tinha alertado a vocês, já tinha adiantado a banca. Peraí que eu coloquei errado, né? Só um minutinho. Tinha saído, né? Agora acho que deu certo. Beleza. Então, assim, gente, a banca, essa banca IDECAM, eu já tinha alertado a vocês que não é uma banca que ela coloca uma coletânea grande ali para vocês, com a identificação, texto 1, texto 2, texto 3, na verdade, essas coletâneas, gente, elas só servem para ajudar a gente a interpretar qual é a linha de raciocínio, qual é a postura da banca em relação ao assunto, tá? A pegada ali que vocês vão ter ao desenvolver, ao declarar o posicionamento de vocês, ok? Não é para copiar nada dos textos motivadores, tá, gente? Nem parafrasear. Mas a banca IDECAM, ela não facilita muito nisso. Então, geralmente é uma charge que ela gosta de colocar, uma tirinha, uma figura ou um texto bem curtinho. E pronto, e coloca ali embaixo o comando da prova discursiva. Inclusive, tinha até algumas propostas que eu elaborei na plataforma durante o treinamento de vocês, durante a preparação, exatamente para vocês estarem preparados para isso, tá? Então, ali a gente tinha uma figura, ok? E dentro dessa figura tinha escrito racismo, desigualdade social, violência de gênero, encarceramento massivo, correto? E lá embaixo tinha o comando da prova discursiva, e aí falava, né, como o Brasil lida com as mazelas históricas, ok? As mazelas históricas são essas que estavam na figura. Bom, eu conhecendo o IDECAM como eu conheço, galera, Daniele, o que eu faria? Eu
arrumaria um jeito de elaborar o meu projeto de texto e abordar todas essas mazelas que estavam lá. A banca pode ter colocado essas mazelas na figura como exemplos, tá? De mazelas que vocês podem citar, ou seja, o aluno ele pode escolher no mínimo 2, lógico, tá? Mazelas ali e abordar acerca dessas mazelas, porque aí fica mais completo, óbvio. Se eu vou falar de 2 assuntos ou se eu vou falar de 4, 2 eu consigo desenvolver muito mais, porque quando eu vou falar de 4 assuntos, eu só tenho ali 30 linhas, perfeito? Ela pode ter colocado essas mazelas como exemplos e você ter a possibilidade de escolher, ou ela colocou ali sobre as mazelas que ela quer que vocês abordem, tá? Eu quero e espero muito que seja só exemplos e vocês possam escolher, tá? Mas eu, Daniele, conhecendo a banca, que eu sei que a banca é uma banca maldosa, é uma banca complicada, eu arrumaria um jeito de desenvolver sobre todas elas. Eu vou explicar aqui como eu faria, tá? Lembrando que, gente, texto dissertativo, argumentativo não tem padrão de resposta, não quer dizer que seria a única forma correta de desenvolver essa redação, tá? É a forma que eu, com a experiência que eu tenho com a banca e com a experiência que eu tenho acerca de prova discursiva, faria, perfeito? Então, aqui, ó, eu abordaria esses dois aqui juntos no D1, porque eles têm relação, racismo e desigualdade social, perfeito? E eu abordaria a violência de gênero e encarceramento massivo no D2, tá? Que aí eu abordaria até a violência de gênero dentro do ambiente carcerário. Eu usaria essa linha de raciocínio. O que vocês não podem deixar de fazer de jeito nenhum. Professora, eu escolhi violência de gênero, eu escolhi encarceramento massivo só, ou eu escolhi desigualdade social e encarceramento massivo, falei sobre os dois. Ok, a gente vai verificar na fase de recursos qual é a postura da banca, que ela realmente estava levando em consideração. Lógico que, gente, o texto de vocês, a banca, ela tem lá nos aspectos macroestruturais 4 quesitos para ela avaliar. É uma banca extremamente exigente no que concerne a apresentação. Eu vim aqui, tem 2 aulas gratuitas acerca desse certame, falei assim, até não ter voz mais. Vocês veem que eu já estou até esgotada. Única banca que de 20 pontos destina 8 para a apresentação, que é a apresentação em si, né? Não ter excesso de rasura, borrões na sua folha, não ultrapassar a margem, não deixar buracos no canto direito, recuo certinho para iniciar os parágrafos, certinho alinhado, tá? Legibilidade de letra, que tem um quesito específico para isso, vocês têm obrigação de gabaritar, porque banca praticamente nenhuma faz isso. Tá, gente? Atribuir 4 pontos de 20 só para legibilidade é obrigação de vocês. Então, assim, 8 pontos é obrigação de vocês conseguirem gabaritarem, ok? E aí, o terceiro quesito é acerca de ordenação das ideias. Então, ali está relacionando a coesão e coerência e a estruturação do texto dissertativo argumentativo. Cada parágrafo tem um objetivo nesse tipo textual e cada período tem um objetivo dentro desse parágrafo, tem que começar com os conectivos e aí blá 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 que vocês já estão sabendo e estão até cansados de escutar. E o último quesito, ele está relacionado ao quê? Habilidade argumentativa, então quanto você conseguiu ser persuasivo, convencer, defender o seu ponto de vista acerca do assunto, se você atendeu ao recorte temático, se você atendeu ao tema em sua totalidade. Então tudo isso é avaliado para atribuir uma nota, tá? Não é só, eu falei sobre isso, então, tá tudo certo. Não, fora que tem os desvios, tá? Que a banca conta todos eles, multiplica por 3 e divide pela quantidade de linhas escritas, tá? Então, assim, é todo detalhes do detalhe, perfeito? Então, gente, o que vocês não podem deixar de fazer de forma alguma é isso aqui, ó. Falar como o Brasil lida com essas mazelas. Como que o Brasil lida com o racismo e com a desigualdade? O Brasil, gente, aqui está relacionado ao Estado e à sociedade, tá? Então, o papel do Estado e da sociedade em si. Então, como que lida com isso? Lida de forma positiva,
tem políticas públicas eficientes, a sociedade ela vai em busca de resolver estes problemas, ela está engajada para que a gente consiga diminuir a desigualdade social. Então é nesse sentido, como que o Brasil lida com essas mazelas. Eu tenho que falar lá na introdução como o Brasil lida e eu vou defender esse ponto de vista, como que o Brasil lida. Isso eu não posso deixar de abordar, tá? Que é o principal. Então aqui eu falaria acerca de ações, é meu projeto de texto, acerca de ações governamentais que são muito mais direcionadas para o atendimento da capital do que para o público-alvo prioritário. Então aqui eu abordaria a questão da desigualdade social, falaria que a gente tem na Constituição Federal que racismo é um crime imprescritível e inafiançável, tá? É um crime que ele não prescreve. Então eu falaria acerca disso para contextualizar, porém a gente sabe que muito ainda precisa ser feito, tá? O Brasil ele tem criado novas leis, tem criado mais oportunidades, falaria, mas ainda há muito que se fazer, ok? Lógico que, gente, eu tô falando aqui para vocês pensando neste momento, tá? Mas a gente vai anotando no projeto de texto, depois vai construindo essa argumentação. E aqui, ó, no país, hoje eu abordaria a questão, como eu falei com vocês, juntos, tá? Violência de gênero e encarceramento massivo. Então, eu falaria que hoje o nosso país é o terceiro com a maior população carcerária do mundo e pouco tem feito com relação à infraestrutura, tá? A sociedade em si, ela não dá espaço para a reabilitação do condenado também, tá? Eu sei que não está bem relacionada ao encarceramento massivo, tá? Mas eu abordaria isso para trazer a sociedade para discussão. Mas o principal eixo aqui, ó, encarceramento, tá? E a gente fica atrás somente da China, dos Estados Unidos. A gente ama essa fundamentação, né? Que a gente usa praticamente para tudo. E falaria da questão da Alep, tá? Os índices de ressocialização, eles são baixos. Então, por que que há um encarceramento massivo? Porque a reincidência criminal ela é muito alta, então por isso que eu entraria com essa discussão que eu falei com vocês da sociedade. A gente não dá espaço, e o que que acontece? O indivíduo ele volta para o mundo do crime e novamente para dentro da penitenciária, tá? Então a gente precisa ter dos dois lados, né, oportunidades, empresas abrirem oportunidades. E lógico que, gente, falando da violência de gênero dentro das penitenciárias, tá? É importante falar de alguns pontos aí que a gente pode discutir acerca do assunto. E proporcionar condições para a harmônica é um objetivo da Alep que a gente não tem conseguido atender em sua totalidade. Aqui para fundamentar, tá? Mas aí na hora de montar, vocês montam certinho. Então, assim, eu, Daniele, daria um jeito de abordar as 4 mazelas apresentadas, porque eu conheço a banca, tá? Mas a gente precisa aguardar e verificar qual vai ser a postura da banca, se realmente foram só exemplos, e eu vou verificar isso na fase de recursos, tá, galera? Então, vocês podem entrar em contato comigo, vou deixar aqui a central de atendimentos para eu analisar as reações de vocês, aí eu vou falar, olha, a questão mesmo em si não foi nem você não ter abordado os 4 elementos, você abordou 2, a banca aceitou, só que você não responde como que o Brasil lida com essas mazelas, tá? Então, às vezes, ali realmente a banca deixou exemplos e vocês escolherem quais mazelas vocês querem falar, mas o principal não pode deixar de abordar. E a gente vai conversar sobre isso só na fase de recurso, tá, gente? Quando a banca disponibilizar a redação de vocês, aí vocês enviam a redação para mim, que a gente vê o que foi feito ali, se a correção tá justa, se não tá, e a gente vai brigar com certeza na fase de recurso. Espero ter acalentado o coraçãozinho de vocês, não ter deixado vocês mais nervosos e ansiosos, porque o objetivo mesmo aqui é deixar vocês mais tranquilos nesse pós-prova, até porque não tem o que se fazer, é aguardar mesmo, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.